Uma das coisas mais impressionantes do homem é a sua capacidade racional de poder pensar. Poder pensar a si mesmo, estudar a si mesmo. Imagine o homem estudando o próprio homem. Em que ele contamina esse homem quando ele debruça sobre esse próprio homem para poder entendê-lo? Aí que entra a dimensão do conflito, é quando o objeto de pesquisa é o próprio pesquisador. Então é impossível que não haja um contágio, uma contaminação. Esperar que haja completamente uma neutralidade é um absurdo, tanto do objeto pesquisado como do pesquisador, aquele que investiga toda a situação. Mas mesmo assim, durante toda a história da filosofia, nós vemos que homens se levantaram pensando numa educação do homem que pudesse torná-lo capaz de usar todo o poder que a razão tem, o poder da reflexão, e assim inibir seus instintos e as suas paixões, ao ponto de, pela razão, envergonhar e humilhar as paixões. É interessante que Kant ele tem o conceito de maioridade e menoridade. O conceito da menoridade é o homem que é incapaz de fazer uso do seu entendimento sem a direção de um outro indivíduo. A maioridade é quando a pessoa tem a capacidade de pensar por si só e, lógico, de uma forma virtuosa em que ele se governa dentro de uma máxima em que aquilo que ele reflete e que ele vivencia ou que movimenta no ethos pode ser universalizado. É um tipo de pensar que leva o homem ao crescimento, ao desenvolvimento. Agora eu fico imaginando como que Deus olha para esses filósofos, tanto os pré-socráticos como também aqueles contemporâneos de Sócrates, Platão e Aristóteles, e aqueles outros que vieram no período da Idade Média, em nossa contemporaneidade, toda essa realidade de pensadores. Nós sabemos que o iluminismo de Kant e Fichte, ele tinha como projeto a educação global da humanidade, dando uma direção para um aperfeiçoamento dessa natureza e entendendo como possibilidade de razão e liberdade. Esse projeto não deve ser confundido com qualquer propósito de educação de massa, mas na verdade ele é uma possibilidade de algo ser colocado, direcionado para que todos possam pensar e assim, pela reflexão, ter uma direção pela maioridade, por uma capacidade de se governar e, com isso, alcançar outros. E assim não resta dúvida de que o ideal iluminista, quando ele é submetido a toda sorte de avaliação crítica, e se olharmos a rigor, ele ainda permanece. O homem pensando que pode educar o homem. Agora, por outro lado, nós sabemos que Deus pode educar o homem. Deus pode tornar este homem numa maioridade, uma capacidade de auto se governar, mas também poder ajudar aqueles de menoridade. Por quê? Porque se existe a ciência que capacita a governar, existe também a ciência que capacita o homem a não ser governado, mas por outro lado, ele não vive a anarquia, mas ele vive uma capacidade de refletir e ter um padrão que pode ser universalizado, um padrão de comportamento. E assim, através da recuperação dos seus valores reflexivo, de poder pensar melhor a vida, ele vai produzir um novo discurso, ele vai poder se ver educado e educando, e principalmente quando se pensa na capacidade racional. Mas o que nós podemos ver, na verdade, é que o homem, quando ele auto se governa, ele tropeça. Porque, na verdade, quando o homem afastou-se de Deus, ele já perdeu o autogoverno. Ele perdeu sua capacidade de reflexão, visto que os seus desejos eles são fruto de uma falta e de uma angústia e que o deixa à deriva. Então esse homem precisa buscar satisfação. E quando ele busca satisfação, então ele perde então a capacidade de reflexão. A sua necessidade de sobrevivência mesmo acaba
produzir no homem um certo nível de ansiedade, de sobrevivência, tanto para conseguir o alimento, como também se preservar diante das ameaças dos predadores. Porque a gente pensa que só apenas os animais têm os seus predadores. Na cadeia de equilíbrio ali, nós podemos ver que existem aqueles que fazem parte desse processo todo, mas o homem também é um predador do homem. O homem também ele acaba escambando e perdendo um pouco da sua capacidade de refletir o melhor para si e para o seu próximo. Então ele precisa voltar-se para Deus. Ele precisa voltar-se para Deus. O propósito de Deus era que, após criar o homem, desenvolvesse no homem uma educação a qual ela pudesse refletir sempre a glória de Deus. Mas hoje nós não temos o cristocentrismo, nós não temos o teocentrismo, nós temos o antropocentrismo, o homem no centro. E o iluminismo tentou colocar a razão do homem sobre tudo. Ainda que houve muitas contribuições e tem ajudado ainda no processo educativo e toda a linha do desenvolvimento da cultura, nós sabemos que este homem ainda está completamente à deriva porque não consegue encontrar o verdadeiro sentido para a sua vida. Parece que foi perdida a capacidade de observar, de contemplar, de perceber a beleza que o cerca. O homem não consegue perceber aquilo que precioso que está ao seu lado, que vamos pensar no seu eu real, humano, que depende do seu Criador, mas ele estabelece um eu ideal que o massacra, um verdugo contra esse eu real. E esse eu ideal ele se sujeita a pressões sociais, a uma censura pessoal, a uma censura institucional. Esse homem começa então a perder sua própria identidade. E só é possível do homem recuperar sua identidade quando ele volta-se para o seu Criador. É quando esse homem pode evocar a sua alma e dizer como salmista: minha alma tem sede de Deus, mas não é de qualquer Deus, não, do Deus vivo. É quando ele pode evocar a sua alma e dizer: quando é que me apresentarei ante a face do Senhor? É quando esse homem pode pensar que o seu retorno é para de onde ele veio. Ele veio de Deus e para Deus voltará. Eu quero finalizar dizendo aquilo que está lá em Eclesiastes, quando traz para nós uma concepção realista da própria realidade humana e das suas finitudes, que pode levar o homem a pensar que a maioridade é a capacidade de pensar a si, auto-se governar, ajudar outros também, e assim encontrar o verdadeiro sentido da vida a partir de um sentimento seguro e glorioso da finitude. É quando o homem pode pensar e o pó volte à terra e o espírito volte a Deus. Assim esse homem então começa a pensar que viver a vida vale a pena quando nós nos desprendemos de toda a ilusão dela. É quando nós podemos pensar que a realidade da vida é o Deus da vida e essa vida que Deus nos deu. Porque faltando vida, o corpo para nada presta. Nada presta. Nem mesmo para guardar saudades.